tudo bem? Hoy vamos a comenzar una serie de videos. Esos videos son un entrenamiento para ustedes que trabajan con niños ou ustedes que les gustaría trabalhar com niños. E hoje, no nosso primeiro vídeo, nós iremos falar da criança e o seu lugar no reino de Deus. Mas antes de começar, eu te indico a pegar uma folha de papel e um lápis para anotar tudo que achar interessante para usar na sua igreja ou no seu ministério. Vamos lá? Para darmos início, eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde é o lugar de uma criança? É simplesmente maravilhoso ver o relacionamento de Jesus com as crianças. Seu ministério é uma fonte de ensinamentos que nos deixou marcado e demonstrado como nós deveríamos tratar uma criança. Em um tempo que a criança não era valorizada, em que aquilo que ela queria, aquilo que ela desejava não era ouvido e que toda a sua vida dependia dos seus pais, foi uma revolução que Jesus fez ao apresentar uma nova visão, uma nova perspectiva do que é as crianças e o reino de Deus. Com apenas 3 anos de ministério, temos diversos exemplos de como Jesus colocou o foco para as crianças. Em um deles, Jesus curou as crianças, lá em Lucas 9,42. Também em Mateus 9,25, nós vemos Jesus ressuscitando uma menina. Ele também recebeu o elogio que as crianças prestaram para ele lá em Mateus 21,16. E com o lanche de uma criança, ele alimentou toda uma multidão. Usou uma criança como modelo para ensinar as verdades espirituais e abençoou os pequeninos. Um dos encontros mais notáveis que se pode ver está lá em Marcos 10, 13 e 16, onde acontece a seguinte situação. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as os braços e impondo-lhe as mãos, as abençoavam. Nisso nós podemos ver 3 grandes verdades. A primeira, onde Jesus diz: Deixe vir a mim os pequeninos. Ali, Deus nos mostra a responsabilidade do povo de Deus, de mim e de você. A responsabilidade de sermos ponte entre a criança e o Evangelho, entre a criança e Jesus. A segunda situação é onde Deus diz: Não os embaraceis. Agora eu te pergunto, como que podemos atrapalhar os pequeninos em conhecer o Evangelho, em aprender sobre o Evangelho e sobre Jesus? E a resposta está quando não a valorizamos. Quando muitas vezes não damos importância no ensino, na pregação, no discipulado de uma criança. A nossa falta de visão, o amor pelas almas dos pequeninos, nos deixa uma ausência na vida dela e no ministério de cada pessoa e no reino de Deus. E a terceira situação é onde ele diz: Dos tais é o reino dos céus. Essa última e profunda verdade, Jesus nos ensina que as crianças têm o seu lugar no reino dele. E que elas são importantes sim, e foi por elas também que ele morreu na cruz. Foi através da sua morte e ressurreição que ele a comprou para Deus. Mas também nesse momento, podemos ver 3 posicionamentos importantes de Jesus em relação às crianças. Em primeiro lugar, ele se levantou em favor delas. Quando os discípulos tentaram afastar os pequeninos de chegarem até Jesus, ele se levantou e as defendeu. E quantas vezes nós, pais, educadores, pastores de criança, ou simplesmente irmão, primo, amigo, muitas vezes não damos importância e não temos defendido as crianças, nem levantando a bandeira pela vida delas. E muitas vezes agimos conforme se elas não fossem importantes para o reino de Deus. E nesse episódio Jesus se coloca e mostra o quanto elas são importantes e o quanto devemos falar, dar voz a elas. Em segundo lugar, Jesus deu atenção aos pequeninos. Podemos imaginar Jesus sentado e ensinando as crianças. E muitas vezes não damos importância, mas nessa situação, Jesus demonstra que ele queria passar algo pelas crianças. Ele queria abençoá-las, ele queria dizer algo, ele queria mostrar como elas são importantes. E esse é o desafio para cada um de nós. É que termos um tempo de qualidade com as nossas crianças.
muitas vezes na nossa própria casa ou na nossa própria igreja. Muitas vezes passamos despercebido quando os pequeninos querem nos chamar a atenção e muitas vezes nem ligamos, muitas vezes nem conseguimos identificar essa atenção que elas necessitam. Uma vez, algo muito legal que aconteceu, ou legal não, mas um fato muito interessante, é que uma amiga minha, ela estava na porta da igreja dela, recepcionando todas as famílias, todo mundo que chegava para o culto. E também os diáconos, tinha alguns diáconos junto com ela, e os diáconos cumprimentaram o pai e a mãe, e muitas vezes as crianças passavam despercebidos. E ela reparou numa situação onde o pai e a mãe estenderam as mãos, a criança também estendeu para cumprimentar o diácono, e simplesmente o diácono não conseguiu identificar, não conseguiu ver também aquela criança ali naquele momento. Daí você deve estar se perguntando, nossa, então os diáconos são os culpados de não dar atenção para as crianças? Não, a culpa é minha, a culpa é sua. Esse foi só um exemplo, eu estou aqui colocando para você, para mostrar como muitas vezes nós esquecemos de dar a importância e a atenção que a criança necessita. Em terceiro lugar, Jesus as abençoou. Não foi somente atencioso e amoroso com cada uma. Ele estendeu as mãos sobre elas e as abençoaram. Como povo de Deus, é nossa obrigação de abençoar as crianças, de ensiná-las e de mostrarmos o caminho para cada uma delas. De ensinarmos para ela o Evangelho, de aproximarmos ela até Cristo. Mas mais que isso, é nossa obrigação de orar, de investir o nosso tempo para cada uma delas. Mas você deve estar se perguntando, o porquê evangelizar crianças? Agora nós iremos trazer 7 razões do porquê evangelizar os pequeninos. E a primeira é porque Jesus as ama e as quer perto dele. Quando ele disse, deixe vir a mim os pequeninos, ali ele deixou claro que queria ficar perto das crianças. La segunda razón es que Satanás odia a las crianças y no quiere que ellas estén cerca de Dios. Deus quer remi-las. Deus não quer que nenhum pequenino se perca. Pois uma criança, ela tem uma vida inteira para Deus. E toda criança é também um pecador e necessita de salvação. Então devemos pregar o Evangelho a todas as crianças. A quarta razão é que as crianças são um grande campo missionário. Jesus, quando disse, pregai a todo mundo e pregai a todas as pessoas, ali ele não metiu as crianças. La quinta razón es que Jesús mandó a cuidar a sus corderitos, como dice en Juan capítulo 21, versículo 15, que dice, Pedro, ¿tú me amas? Entonces apacenta mis corderos. Y lo que quiere decir, el cordero es el rebaño de Jesús. Quiere decir que Jesús se importa por los niños. As crianças, elas têm mais facilidade para ouvir, mais facilidade do que as outras pessoas. Então é necessário pregar o Evangelho, porque a maioria dos cristãos se converteu entre os 4 e os 14 anos de idade. A sétima razão é que enquanto milhares de crianças nascem em países onde as nações são influenciadas pelo cristianismo, outras milhões nascem em territórios dominados por religiões hostis à pregação do Evangelho. Nos últimos 50 anos, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 147% e o cristianismo cresceu apenas 47%. Ahora vamos a hablar sobre la realidad de los niños. Miramos en el mundo actual y vamos a contemplar una triste realidad, donde los niños son despreciados, abusados en diferentes áreas. Una de esas áreas es el área familiar. ¿Por qué el área familiar? Porque podemos ver la ausencia de los padres. Los padres pasan mayor tiempo trabajando y dejan a sus hijos con el vecino o hasta en sus casas solos. También podemos ver en la parte de educación. En la parte de educación vemos que hay crianzas que son analfabetas o semialfabetas o que nunca han estudiado. En la parte física podemos ver traumas que tienen las crianzas por malos tratos, quemaduras o falta de alimentación o ropa. En la parte psicológica podemos ver que son amenazados psicológicamente y emocionalmente.
En la parte sexual, las crianzas son envolvidas en las industrias pornográficas. También ellas son violentadas sexualmente. En la parte social podemos ver que son abandonadas por la sociedad y viven en las calles del mundo entero. También algunas son obligadas a hacer trabajos forzosos. Otro punto que quiero hablar son sobre las necesidades básicas de los niños. Uno de los puntos es la seguridad. Los niños necesitan sentirse seguros. Necesitan que con sus padres poder tener esa seguranza. Otra es aceptación. Ellos necesitan ser aceptados, no solo por sus padres, sino por sus familiares, por sus amigos. Ellos necesitan ser aceptados por la sociedad. Necesitan sentirse parte de algo. Las palabras de afirmación, los niños necesitan que esas palabras que puedan ser afirmadas, tú hiciste bien, así es, sigue adelante. Ellos necesitan para sentirse más que son parte de algo. En la parte también de disciplina, ellos también tienen que ser disciplinados. En la hora de ser corregidos, ellos tienen que ser corregidos como se debe, sin de más ni de menos, más ser corregido equitativamente, poder corregir a cada uno de ellos. La parte también, Dios es fundamental en la vida de ellos. Ellos deben conocer quién es Dios en sus vidas. Ellos deben entender lo importante y cuánto Dios los ama. Deben conocer los principios y cómo poder llegar hasta Dios. Y es ahí donde están los padres, los padres que pueden ayudarlo a conocer el verdadero camino. Nosso comprometimento com a verdade deve ser objetivo e totalmente baseado na palavra de Deus. Precisamos ser diferentes num mundo que promove suas ideias e teorias, técnicas e modelos. Precisamos ser o povo de Deus, que promove seus pensamentos, usando as suas técnicas, e se isso não acontecer, seremos como o mundo, e todos os nossos esforços terminarão em fracasso aos olhos do nosso Deus. Jesus nos deixa 3 lições muito preciosas e importantes sobre essa verdade. A verdade liberta, João 8,32. A verdade santifica, João 17,17. E a verdade tem nome, é Jesus, João 14,6. A pergunta é, quem vai completar essa tarefa? Preparamos nossos filhos e netos para isso. Vamos compartilhar com eles as histórias dos servos de Deus que lutaram para que o Evangelho fosse conhecido em toda a terra. Para isso, elas precisam conhecer o que a Bíblia diz acerca da pregação do Evangelho, elas precisam saber como orar e por quem orar, e elas têm que entender que elas precisam contribuir, ofertar o seu dinheiro, tempo e serviço. E elas também devem ir, identificar-se com o seu chamado pessoal. Devemos habilitar as crianças para o serviço do Senhor. Como podem ser testemunhas, onde elas devem ser testemunhas, como ajudar as crianças a testemunhar. Criança em ação é criança evangelizando criança. A igreja deve assumir o seu compromisso com a criança. Com todas essas tecnologias à mão, eles ficam à mercê das falsas doutrinas, pois na internet, falsos pastores publicam seus ensinamentos. E como nossas crianças estão cada vez mais fracas espiritualmente, fica muito fácil enganá-las pelos falsos profetas. A Bíblia em Provérbios 22:6 diz que a criança deve ser ensinada. Então fica claro que o papel da igreja é, através do seu ministério de ensino, proporcionar maneiras para que elas possam aprender sobre a palavra de Deus, ajudando-as a manter um padrão moral bíblico. Então, é de suma importância a igreja entender o seu papel de conduzir a criança no caminho da verdade, para que quando ela cresça, ela não venha se afastar dos caminhos do Senhor.